Oi tia, tudo bem? Eu queria saber um pouco da região onde você estuda. A região que eu vou te contar um pouquinho da história hoje, ela está cercada de 3 avenidas muito importantes, que é a 23 de Maio, a Sena Madureira e a Domingo de Moraes. Essas 3 avenidas juntas formam uma espécie de forma meio estranha que, olhando no mapa, parece uma coxinha, não é mesmo? Pensando nisso, me deu até um pouco de fome. Deu fome mesmo. Você podia me contar um pouquinho da história? Como que é lá? Pode deixar que a tia vai te contar tudinho, que eu sou muito boa de história. O núcleo da cidade de São Paulo foi implantado em um planalto na confluência entre os rios Tamanduateí e Angabaú. No entorno, as áreas eram acidentadas. Ao norte, a Serra da Cantareira, a oeste, o Pico do Jaraguá, e ao sul, a Serra do Mar. Os rios marcam a história da cidade. Tietê a corta rumo a oeste. Tamanduateí corre no sentido leste-oeste. Pinheiros e Cotia situa-se ao sul. Os ribeirões, hoje canalizados, eram inúmeros e estavam se relacionados às formas de ocupação do espaço, como a paisagem de avenidas. Os caminhos antigos que saíam do núcleo central determinaram os vetores de crescimento da moderna São Paulo. Ao sul, o litoral, a oeste, o de Sorocaba a Itu, ao norte, o de Minas Gerais, e a leste, Rio de Janeiro. Eles tornaram São Paulo um ponto de convergência de riquezas e orientaram a urbanização da cidade. A partir de 1860, a primeira metade do século XX, a modernização urbana foi impulsionada por investimentos particulares, medidas do poder público e capital nacional e internacional que foram aplicadas em indústrias, bancos, comércios, implantação de ferrovias, loteamento, instalação de infraestrutura e serviços urbanos. A cidade então ganhou vistosos edifícios públicos, jardins e parques, bairros elegantes, bairros fabris e operários, em geral situados nas baixas áreas e próximos das linhas ferroviárias. Na década de 50, houve grande desenvolvimento econômico. Teve início a metropolização com a renovação e consolidação do centro, com a área verticalizada de concentração das atividades bancárias, financeiras, de serviços e comercialização. O início da verticalização de bairros, a expansão horizontal da cidade, a internalização da vida cultural, com eventos como a primeira Bienal, exposição de arte que refletia o cosmopolitismo alcançado por São Paulo. A partir da década de 80, acentuam-se o adensamento da periferia e a criação de centros regionais, o que tornou São Paulo uma cidade fragmentada, aumentou a percepção da diversidade cultural que sempre a caracterizou. A constante renovação do espaço, vista como signo do progresso, fez de São Paulo uma cidade onde continuamente se rompe paisagens fixadas na memória. A subprefeitura da Vila Mariana, desde a colônia, é cortada por caminhos para o litoral. A partir de 1870, a ocupação se relaciona com a ampliação do trabalho assalariado e do número de fábricas, a implantação de serviços públicos, em especial de transportes. A subprefeitura é formada pelo distrito Vila Mariana, Saúde e Moema. Em 1886, quando inaugurada a Companhia Carris de Ferro de São Paulo a Santo Amaro, saíam da Vila Mariana os ramais para o Cambuci, Matadouro Municipal e Buraco do Peixe, hoje o aeroporto. O distrito da Vila Mariana recebeu o nome de um bairro rural, formado em 1820 junto ao rancho no caminho de carro para Santo Amaro. Como o Carris, foram instalados em 1886 as oficinas da companhia, em 1887 o matadouro, em 1888 uma fábrica de fósforo, todos fatores de crescimento do bairro. Em 1900 chegam ao bairro imigrantes portugueses que na maioria dedicaram-se ao cultivo de flores e hortaliças. O bairro se urbaniza a partir da década de 1920.
A origem do nome do bairro, Vila Mariana, está ligada a Mariana Kugman, esposa do engenheiro Alberto Kugman, responsável por uma linha de bondes que ligava a Liberdade até a Chácara Santo Amaro. Em 1929, teve início a grande onda de responsabilidade pela construção de casas modernistas no bairro, entre elas a Casa Modernista na Rua Santa Cruz, por euforia financeira e grande especulação imobiliária. Nesse contexto, empresários das classes média e alta enxergaram na construção de imóveis para alugar uma oportunidade para o acúmulo de capital. Com o incremento desse negócio inicial, os mesmos empresários também investiram no setor terciário. Quanto à topografia do lugar, ela é bem irregular. Quem anda por ali sofre bastante, porque temos altas subidas e altas descidas. Bem dizer pela Avenida Vergueiro, não é mesmo? Mas a declividade ela fica ali em torno de 5% a 25%, e em alguns pontos passa um pouco de 25%, chegando até em 60%, olha isso. Esse mapa aqui que eu tô mostrando para vocês chama hipsometria. Nele fica bem claro isso tudo que eu falei para você, de topografia e densidade. Olha só, aqui onde está mais azulzinho é bem mais baixo do que onde está vermelho. E onde está laranja, verdezinho e laranja vai subindo, viu só? Então aqui na região da 23 de maio é bem mais baixa e vai subindo em direção a Domingos de Moraes. Assim como a maior parte do solo em São Paulo, a região é composta por sedimento terciário e em volta de pequenos córregos temos planícies aluviais, que caracterizam um solo um pouquinho mais molinho por conta dessa água que tem ali no solo. Isso acontece muito por conta do afluente que sai perto ali do Ibirapuera e molha um pouco daquele lugar e passa bem na nossa região onde a gente vai implantar a nossa proposta de intervenção. Olha que legal, a gente pode usar muito bem a água no nosso projeto. E quantas áreas verdes tem essa região, tia? Uma das coisas que quem mora na Vila Mariana mais adora é com certeza a quantidade de áreas verdes. Fica bem perto de um dos parques mais famosos de São Paulo, que é o Parque do Ibirapuera. E essa qualidade de vida é inegável na região. Mas fora isso, a arborização viária também é muito rica e tem várias mini pracinhas ao longo do bairro que vai valorizando muito também, deixa o ar muito mais ameno na região. Isso é muito massa! A relação da Universidade Federal de São Paulo, Unesp, e dos colégios tradicionais como Liceu Pastorel e Arquidiocesano, a Vila Mariana se consagrou também pela infraestrutura educacional. Consultórios médicos e hospitais Santa Cruz e Santa Rita também agregam valor ao bairro no que diz respeito à saúde. Lembra quando eu te levei para passear naquela região e a gente viu bastante casas e apartamentos? A maioria ali é tudo residencial de médio e alto padrão. Além disso, também tem bastante comércios e serviços na região e muitas instituições de ensino, de saúde e equipamentos de lazer, como o SESC, como o MAM, Museu de Arte Moderna, entre outros. Verdade, a gente vivia passeando por ali. Com o desenvolvimento das cidades, a ocupação naquela região se tornou bem intensa, por se tornar um lugar estratégico, por ser bem perto do centro da cidade. Então tem pouquíssimas áreas livres e vazios urbanos naquela região. Mas um vazio significativo é bem na área onde a gente vai implementar um projeto bem legal mais pra frente. Nossa, que legal, eu não sabia disso. Hoje em dia, muitos edifícios naquela região são tombados, como a antiga Chácara Clabin, que fica ali na região da Santa Cruz, a Casa Modernista, o conjunto de edifícios do antigo Matadouro, que hoje é conhecido como a Cinemateca, o Teatro do João Caetano, alguns imóveis na Rua Aberta. Ah, lembra daquela escola que eu te falei que seria ótimo você estudar quando você for para o ensino médio? Como é que é mesmo o nome? Ah, lembrei, é Escola Estadual Marechal Floriano. Também temos o Instituto Biológico, que é da USP. E, engraçado, tem
marco quilométrico da Vila Mariana. É tipo uma pedrinha que marca um quilômetro situado na antiga estrada da Rua 4, que seria a Estrada de Santo Amaro, que hoje fica na Rua França Pinto. Ah, entendi. Esses edifícios históricos são tombados mesmo. Ah, tia, me conta, como que faz pra mim ir pra lá de metrô? Se você quiser ir para lá um dia de metrô, é super fácil. Você pode ir pela linha 1 azul ou 2 verde do metrô na estação Paraíso Ana Rosa, ou ainda pela estação Vila Mariana, que é a linha azul do metrô. Mas se você não quiser ir de metrô, não tem problema. Você também pode ir de ônibus, porque tem várias linhas de ônibus que passam no centro e vão para lá, que passam na zona sul e vai para lá, que passam na zona norte e vai para lá também. É super fácil de chegar. E tem vários pontos dentro da famosa coxinha, então ele pode te deixar onde você quiser e precisar ir. Ah, fora isso, também você pode ir de bicicleta, porque tem muita ciclovia lá e ciclofaixa também. A mais famosa fica na França Pinto e na Vergueiro. E também a gente podia marcar um dia de andar de bicicleta por ali. Ia ser muito divertido. Uma coisa muito importante que eu ainda não falei para você é a hierarquia viária. Ela fala a importância e a classificação das vias. Temos as vias arteriais, que são as vias que têm um canteiro central e geralmente colhem das vias de trânsito rápido e levam para as vias coletoras e até locais. Algumas delas são a Sena Madureira, a Vergueiro, que você conhece muito bem, lembra? Quando a gente vivia passando por ali. As outras são as vias de trânsito rápido ou trânsito intenso, que são as marginais. Mas no nosso caso, a única que comportaria esse tipo seria a 23 de maio. Também temos as vias coletoras. Algumas delas são a Joaquim Távora, a Humberto I, a Conselheiro Rodrigues Alves, e as demais que estão cinzinhas no nosso mapa são as vias locais, que são de trânsito apenas dos moradores da região. Ou tem alguma lei, tia, ou você pode construir o que você quiser ali. Quanto ao zoneamento da região, ele é bem diverso. A gente tem áreas de zona predominantemente residencial, que são as EPRs. O que significa isso? Que naquela região a gente só pode construir com uso residencial. Mas a gente também tem áreas de ZM, que são zonas mistas, que a gente pode construir tanto de residencial quanto de comércios e serviços. A gente também tem as EUs, que são zonas de estruturação urbana, que nela geralmente fica bem próximos às linhas de metrô. Então elas ficam ali perto da Domingos de Moraes. E a gente também tem uma zona de core, que é uma zona corredor. Nessa zona, eles vão propor usos diversos, mas que possam ajudar ali a região residencial. Então, serviços, pequenos comércios, padarias, essas coisas, sabe? Então, isso vai trazer uma grande variedade ali para a região. Nossa, que legal. Deve ser muito top estudar ali perto.